Turma, então eu tô aqui no stand da Sumitomo e quem vai atender a gente hoje é o consultor técnico Fabiano. Fabiano, muito prazer. Prazer, meu, vamos lá. Bora conhecer um pouquinho do stand da Sumitomo? Vamos lá. Os produtos, novidades. Vamos começar com os novos produtos. Novos produtos, vamos lá. Temos uma linha bastante grande de novos produtos lançados, mas o principal é dois modelos de fresas de alto avanço, que é a linha DMSW e a linha DMSL. É um conceito de alto avanço bem maior do que a concorrência, do que é o mercado normal. Entendi. Então, normalmente as ferramentas de alto avanço, elas vão até 1,5 mm, 2 por faca. A gente consegue chegar até 3,5 mm por faca. 3,5 mm de avanço, por inserto, né? É, por dentro. Então, por exemplo, é esse inserto aqui? É esse suporte? Exatamente. Então, esse suporte aqui, você consegue trabalhar com avanço de até 3,5. E qual que é o AP? Então, o AP varia de máximo de 3 mm até pouco menos de 5 décimos, por exemplo, então, 2 décimos, 3 décimos. Quanto menor é o AP, isso, maior é o avanço que eu posso utilizar. Pelo gráfico dá pra gente usar, por exemplo. Exatamente. Então esse gráfico aqui mostra bem essa característica de alto avanço. O normal, que todo mundo usa, está dentro dessa faixa aqui, ó. Certo? Então a gente consegue estender bem mais ainda essa característica. O grande diferencial está no desenho do inserto. Ele não é uma rampa. Não é uma rampa, não é reto. Tem vários arcos compostos que conseguem com que a gente tenha várias profundidades sejam atendidas e taxas de avanço bem maiores. Realmente, essa daqui eu nunca tinha visto, né? A gente percebe, se olhar com detalhe aqui no inserto, ele parece ser, o corte dele parece ser raiado, mas não, ele tem umas inclinações diferentes, né? Pode ver aqui no modelo 3D, ó. Isso. É exatamente o mesmo modelo do inserto real. Legal. Então ele tem várias curvaturas, vários arcos que formam. Conforme eu altero a profundidade de corte, eu consigo aumentar ou reduzir o avanço. Isso, olha que interessante. Legal, hein? O que mais que tem aqui de novidade na... E é a mesma característica, porque essa linha de ferramenta aqui, a DMSW, ela vai a partir de 35 até 160 milímetros. Entendi. Aí a gente lançou agora também a linha para diâmetros menores, né? 16 até 80. Aqui é esse pessoal aqui, ó, né? Tem inserto pequenininho. Entendi. Aqui, a grande maioria, ou a grande utilização dos insertos menores são em fresas com haste. Aquela linha da fresa para cabeçote, né? Exatamente. Então, aqui é bastante usado em moldes e matrizes, né? Lá em cavidades, profundidades. Exatamente. Então, a gente percebe que aqui, conforme você muda o diâmetro, né, você começa a atender você entra num outro tipo de inserto que você não consegue tantas arestas de corte quanto essa daqui, né? Exatamente. Esse daqui a gente consegue 6 arestas de corte. 6 arestas. Esse aqui são 4. Esse aqui são 4. 4 arestas de corte. Que legal. Os dois lados. E quais são as características de parâmetro de avanço e AP desse exatamente inserto? Igual, em termos de AP não, porque como o inserto é menor, né, a gente tenta no máximo 1,5 mm de AP. Fresas com insertos pequenos, normalmente o AP é bem mais baixo, né? Aquela lá a gente consegue chegar até 3 mm de AP. Nessa aqui até 1,5 mm. 1,5 mm de AP. Mas a taxa de avanço é exatamente igual àquela. Porque ela segue o mesmo conceito. A geometria da aresta de corte é o mesmo conceito. Exatamente. Né? Se assemelha a um raio, mas não é um raio. São vários raios ali. Entendi. Olha que interessante. São arcos, né? Ok. Então, em termos de novos produtos, esses dois itens serão os nossos carros-chefe. Aí existem mais duas linhas de fresamento, inserto redondo em 90 graus para a área de aeroespacial, que está aumentando bastante agora, ou seja, usinagem de materiais exóticos, como a gente chama, titânio, inconel, monel, aço inoxidável também, essas duas linhas aqui, certo? Então, em termos de fresamento, a linha de insertos redondos e inserto 90 graus e as duas de alto avanço, os nossos principais produtos de lançamento. Entendi. O que mais que você tem de lançamento aqui? Vamos dar uma olhada. Torneamento e furação. Essa é a minha área, é o que eu mais gosto. Então o torneamento, principalmente CBN. CBN é um material de ferramenta que a Sumitomo é
reconhecida mundialmente como o melhor fabricante. É uma das de CBN. especialidades da Sumitomo, realmente é a linha de CBN, né? Exatamente. Então, a gente está lançando nessa feira aqui 3 classes novas. Tem um de CBN. inserto ali que a gente pode pegar? Pega esses dois aí, por gentileza. Esse aqui das 2 classes novas para acabamento, né? Que normalmente o CBN é para acabamento. E essa linha aqui, que usa apenas a ponta do inserto, então são profundidades de no máximo 3 décimos, né? 3, 4 décimos, depende muito do material e da dureza. Tem muita gente que assiste meus vídeos e tem pouca familiaridade, pouco conhecimento com relação à ferramenta de CBN. Sim. Em que consiste essa ferramenta de CBN? O CBN, vamos falar em dureza do próprio material, do CBN, né? Em termos de materiais para ferramenta, não só para ferramenta, mas materiais mesmo. O diamante é o mais duro encontrado na natureza, né? É o material mais duro que tem. O CBN é o segundo material mais duro, certo? A diferença é que o diamante ele é fabricado pela natureza e o CBN é fabricado, ou seja, ele é um produto sintético. Ele é industrializado, né? Industrializado. É um diamante industrializado. Então a gente está vendo aqui, a ferramenta ela parece uma pastilha normal, mas se a gente olhar no detalhe, ela é uma pastilha de metal duro com apenas a ponta, ela é como se fosse o cravado, soldado aqui, uma pontinha de diamante. É um diamante industrializado que é chamado de CBN. Isso. Olha que interessante. Nitreto cúbico de boro. Nitreto cúbico de boro. O diamante, a estrutura cristalina do diamante, ela é formada dos átomos de carbono, que é só carbono, o diamante, montados no formato de um cubo. A estrutura cúbica, As moléculas, né? As moléculas são ligadas. Os átomos de carbono estão ligados entre si, formando um cubo, certo? Essa estrutura no formato de cubo é ela que dá a dureza, a resistência do material, porque as ligações químicas que tem entre os átomos de carbono são muito fortes. A mesma coisa acontece com o CBN, só que ele além de ter a estrutura igual do diamante, que é um cubo também, só que daí as ligações entre os átomos é boro e nitrogênio, certo? Mas é a mesma, assim, você pode dizer que na verdade a estrutura de CBN é igual, né? Só com componentes diferentes. O carbono do diamante, ele reage com o carbono que tem no aço, então não se usa diamante para usinar aço ou material ferroso, né? Usa para usinar materiais não ferrosos, por causa do carbono. Não é nem por causa da dureza do material. É a reação química. É a reação química do carbono da ferramenta com carbono do material a ser usinado. Já no CBN não. Ele tem boro e nitrogênio. Então ele faz com que você não tenha essa interação química entre os materiais que existem. Essa é uma legítima aula de especialidade metalúrgica. Vocês acabaram de ter uma aula aqui. Porque o diamante é fabricado pela natureza, né, a alta pressão e temperatura. Então isso foi reproduzido no laboratório para fabricar o CBN. E hoje é industrializado esse material. A matéria-prima do diamante é carbono, é fóssil, né? O CBN são reações químicas feitas no laboratório e depois colocado em pressão e temperaturas altas e muda a estrutura do material para a estrutura para conseguir essa dureza tão elevada, né? Exatamente. Que bacana. Aqui a gente tá vendo também umas ferramentas olha, interessante. Isso aqui é um suporte bedame, que ele tem refrigeração interna. Isso, exatamente. Se a gente reparar aqui, ele tem uma entrada para fluido solúvel aqui por trás e ele sai exatamente na ponta da ferramenta. Nas duas direções, ele sai em cima do inserto, tanto por cima e sai por baixo, quanto por baixo. Olha então que você tem refrigeração um pouco mais eficiente e se você colocar com pressão maior, ele ajuda na quebra do cavaco. Quebra do cavaco e a expulsão dele também. E a eficiência da ferramenta. Exatamente. Você consegue melhores parâmetros de corte e a durabilidade. Durabilidade bem maior. Nossa, é incomparável, né? E o outro CBN que a gente está lançando também, voltando para o CBN, é a linha de CBN sólida. Aqui, como a gente viu, é só a ponta, certo, acabamento. Essa linha aqui, CBN sólido, ou seja, não é só a pontinha. É a ferramenta inteira de CBN. Cara, essa eu nunca vi. Você tem alguma coisa aqui? Isso daqui? Coisa aqui. Ela é
inteira, então a ferramenta ela é inteira desse, vamos digamos assim, diamante industrializado, né? Nossa, essa é a primeira vez que eu vejo. Aqui tá fácil de ver a pontinha Entendi. e o outro é o sólido. Esse daqui é o mais convencional, que é somente a aresta de corte para fazer usinagem de materiais endurecidos. Isso. E aqui Já a ferramenta inteira. a linha sólida, além do aço endurecido, principalmente os com revestimento, para ferro fundido. CBN sólido normalmente usado para ferro fundido. Tá? E que existem dois grandes grupos de CBN, certo? Quantidade menor de CBN e o outro com quantidade maior de CBN. Esse pessoal aqui, ferro fundido, ele é um CBN com maior porcentagem. Então, a composição química aqui não existe, na verdade existe, nós temos 100% de CBN. Então, normalmente é 90%, 95% de CBN. E aí você tem o material ligante. No caso desse sólido, que é 95% de CBN, o material que une os grãos de CBN ou é alumínio ou é cobalto. Certo? Caramba, que aula. Para usinar ferro fundido, certo? Porque o ferro fundido, o mecanismo de desgaste do ferro fundido é abrasivo. O CBN existe mais, então maior quantidade de CBN. Já para aço endurecido, o mecanismo de desgaste que acontece no aço endurecido é a temperatura, quem causa é a temperatura. Então, quem é o melhor na questão de resistência à temperatura é a cerâmica. Então, no material endurecido, no aço, o CBN tem uma porcentagem de cerâmica também. Entendi. Então tem 50% de CBN e 50% de cerâmica. Ou 60% de CBN ou 40% de cerâmica. Né? Ou 70%. Quanto maior a quantidade de CBN, 60%, 70%, melhor para usinar corte interrompido. Entendi. No caso de aço. A cerâmica ela é ruim para corte interrompido. Exatamente. Mas ela é boa para outras aplicações. O corte contínuo, principalmente corte de aço endurecido, o principal mecanismo é a temperatura. Então a cerâmica é mais resistente à temperatura do que o CBN. Aço endurecido e esses aços especiais também entram nessa mesma classe, né? Os aços, o termo de aço, né? Que ele é o calor, né? Você vai usinar em Conel, algumas ligas de inox, você tem. O material exatamente ele nem é tão duro, mas só que a temperatura que ele. A temperatura é o que faz o desgaste. Sim. Aí a cerâmica tem uma característica de resistência maior à temperatura. Por isso que a maioria dos insertos de CBN para usinagem de aço endurecido possui revestimento. Caramba, que aula. Aqui tem uma linha de micro-usinagem, parece? E CBN também. Diâmetro mínimo o diâmetro de 4 milímetros. Caramba. É o menor barra do mundo para usinagem. Olha o tamanho dessa ferramenta. Olha o tamanho dessa ferramenta. Ela usina. Essa daqui não necessariamente. Essa daqui acho que dá, mas essa daqui ela é maior que 4 milímetros. Mas tem alguma outra haste que usina menor de 4 milímetros no mínimo, né? Essa daqui deve usinar a partir de 7 ou 8 milímetros. Vamos ver uma ferramentinha menor aqui? Essa daqui talvez? Essa aí é com CBN soldado. Nossa, não dá nem pra focar. A gente fala aqui do 4 milímetros com ferramenta intercambiável. Quando é soldado é menos ainda. Entendi. Menor ainda o diâmetro para ser usinado. O 4 milímetros é a menor do mundo com ferramenta intercambiável. Essa ferramenta aqui, mesmo ela sendo tão pequena, ela também tem um sistema de refrigeração interna, né? Olha que interessante. Tem. É difícil até focar, de tão pequena a ferramenta. Aqui é um insertinho que usina os 4 milímetros. Nossa, olha o tamanho disso. Show de bola, hein? CBN, para materiais endurecidos, enfim. Exatamente. Show de bola. Essa linha aqui tem de CBN e tem de metal duro também. Pode ser usado os dois. Show de bola. Vamos para outra baia e mostrar alguns outros produtos? Vamos no novos investimentos. Então essa aqui é a linha de novos revestimentos. É uma tecnologia exclusiva da Sumitomo. Qual é o diferencial desse revestimento? Esse revestimento é só para fresamento, certo? Então, pode ser usado para outras, mas o fresamento é o foco principal dela. É um revestimento com
tecnologia nanométrica. Então são várias camadas, né, com uma quantidade de alumínio, titânio e nitrogênio diferentes, né? Essa é a composição da camada. Aqui são 10 nanômetros, ó. Então você tem um monte de camadas, né, na espessura da camada total do revestimento, né? Com bastante alumínio. Esse cara aqui, em conjunto com titânio e nitrogênio, faz com que você tenha uma excelente resistência térmica e alta dureza. Então essa linha de revestimento, ela tem uma vida útil bem maior e eu consigo condições de corte maiores, né? Você pode ver as outras classes que a gente tem no fresamento, a diferença de parâmetros de usinagem, né? Então, por exemplo, essa linha aqui para ferro fundido, que é a CK200 e CK300, você pode ver que a área de aplicação dela é meio limitada, né? Então a XCK2000 consigo... Ela abrange uma área muito maior de parâmetros de corte nesse material, né? E todos os outros materiais, ela é como se fosse otimizada, né? Exatamente. Então eu tenho condições de aumentar a minha velocidade de corte, porque resistência térmica, né? Velocidade de corte é o que faz com que a ferramenta desgaste mais rápido. O principal causador de desgaste da ferramenta de usinagem, né, é temperatura. E a temperatura só é gerada principalmente pela velocidade, a rotação, a compressa, a velocidade de corte. Então, como a gente conseguiu ter mais resistência térmica, eu consigo subir mais a velocidade. Você sobe a velocidade de corte e, consequentemente, sobe a produtividade e a performance da ferramenta. Sim, exatamente. Então, essa linha aqui então abrange a usinagem de outros materiais, na verdade. Aço, inox, ferro fundido, as ligas exóticas que são Sinconec. Só fresamento? Só fresamento. Entendi. Exatamente. 45 graus, de 90 com inserto positivo, 90 graus inserto negativo de 6 arestas, né? 45 graus de insertos negativos e tá grudadinho. Tá grudado. Essa fresa aqui se usa 2 tipos de inserto no mesmo corpo. Ele usa o inserto quadrado e também o inserto octagonal. Ele é um octagonal. Ele monta no mesmo corpo. Então se quiser tirar menos sobre metal, usa o octagonal. Se quiser mais o metal, aqui eu consigo menos AP e mais avanço. E aí nesse daqui eu tenho agora um canto 90 graus, eu consigo menos avanço, mas com uma profundidade maior de corte. Exatamente. Interessante. Então aqui tá, vamos dizer assim, onde a Sumitomo ela é reconhecida mundialmente, que é a linha de CBN e PCD, principalmente o CBN. Então a gente tem CBN para torneamento, tem CBN para canal, né? Tem CBN com quebra-cavacos. Esse é para materiais endurecidos? Canais. Esse é canais de materiais endurecidos. Canais de materiais endurecidos. Canais lisos, sem nenhum interrompido, que é esse sem a cobertura, sem revestimento. E para canais com interrompido revestimento. Entendi. Você tem, por exemplo, quase ninguém tem esse tipo de ferramenta com corte interrompido desse aqui. Entendi. E aqui é uma linha, acho que é para alumínio, é isso? Alumínio. Então a fresa é de PCD, de diamante. Entendi. Esse é diamante. É diamante sintético. Ela tem soldado aqui na ponta do inserto. Isso. Esse material que a gente chama de CBN, né, que é o diamante PCD, que é uma espécie de diamante industrializado, né? Uma espécie não, ele é um diamante. Ele é um diamante industrializado. O que acontece? O diamante natural, ele é translúcido, certo? Porque é um único cristal de diamante, certo? Então é translúcido. O PCD, o P, né, é policristalino, então são vários cristais. Vários cristais de diamante, por isso que ele é escuro, né? Você pode ver que ele é... Mesmo no CBN, o CBN também é escuro, né? Vê aqui a pontinha dele, ó. É escura. Agora, existe diamante monocristalino, que é translúcido. A usinar também peça. Você pode colocar, por exemplo, numa fresa dessa aqui, esse diamante, para dar acabamento, certo? Mas acabamento espelhado, é espelhado mesmo. A gente tem um vídeo no YouTube lá, que usando um único inserto desse, quando você para a fresa, você não sabe se ela está embaixo ou em cima, está espelhado. É uma velocidade de corte muito alta. No PCD é bastante alto, bem alto. Em torno de 2.000, 3.000 metros de velocidade de corte. Como ele tem bastante facas, o avanço linear fica bastante alto. Ó. Normalmente é um avanço de 32 metros por minuto, né?
32 metros por minuto, 32 mil milímetros. Aqui é a velocidade de avanço. Isso, está em 32 metros por minuto. Pra gente ter uma ideia, o avanço G0 da minha máquina, do Index, ele é 30 metros por minuto, é o avanço rápido, o avanço mais rápido da máquina é a velocidade G0. Então, no caso, uma fresa que usa essa ferramenta com esses parâmetros, a velocidade de avanço dela é mais rápido que o avanço G0 da minha máquina. Olha que interessante. Exatamente. E dá um acabamento excepcional, elimina a rebarba. Normalmente a gente usa esse ferramenta para fazer a usinagem de bloco de motor de alumínio. Cabeçote, bloco. Eu já vi. Ou peças de grande tamanho, vamos dizer assim. Né? Apesar que essa fresa aqui tem diâmetros pequenos também. Mas o grande diferencial dessa fresa, por exemplo, é que o furo de refrigeração dela, ela sai direto do inserto. Entendi. Entendeu? Tem um furinho aqui, ó. É uma refrigeração. Então ele sai direcionado. Exatamente. Onde o cavaco sai. Então elimina a expulsão de cavaco. Facilita a expulsão do cavaco. É refrigeração interna e ele passa por dentro do inserto. Entendi. Vai direto na aresta. O cavaco. Vamos dar uma olhadinha do outro lado? E aqui é a linha de metal duro, né? Toda a nossa linha de metal duro. Torneamento, basicamente. Corte e canal também. Então, linha para usinagem de ferro fundido, usinagem de aço inox, aço de aço, materiais exóticos, né? Os conel e tudo mais. Barras anti-vibração. Essa barra ela é anti-vibração? Olha. Tem um mecanismo interno que compensa a vibração. Exatamente. Está dentro dessa parte aqui. Certo. A gente tem uma outra barra de vibração que está lá no outro display. E o mecanismo é um pouco diferente. Certo. Ela é de cabeça intercambiável. Você tira, bota a outra. Então ele tem um corpo, aí você tira a cabeça e coloca outra geometria de inserto pra frente. Bacana. Uma linha de canais aqui de faceamento, né? Canais de face. Isso, canal de face, lâminas de corte, profundidades maiores. Para torno pequeno, torno cabeçote pequenininho. Exato. O cavaquinho que é gerado por ela, né? Pode ver aqui, ó. Gerando o cavaco. Bom, eu sou suspeito para falar da linha de bedames da Sumitomo porque é a minha preferida, viu? Na minha oficina lá, todos os bedames que eu tenho é tudo Sumitomo. Para mim são os melhores. Bedame para alumínio. A saída de cavaco do bedame para alumínio. Ele é mais curvado, né? Para facilitar o escoamento do cavaco do alumínio, que ele é dificultoso, né, para fazer canais e corte, enfim. Porque ele gruda bastante. Isso, ele é pastoso. A lâmina de metal duro. Nossa, eu não tinha reparado, mas a lâmina ela é de metal duro, eu não tinha percebido. Então, quando você tem um diâmetro muito grande para fazer um corte ou um canal, para evitar que haja vibração. Entendi. Vibração e a flexão da ferramenta, Exatamente. Então, ela é excepcional para isso. Para canais muito longos ou cortar diâmetros muito grandes, a gente chega. Se não me engano, vai até 150 milímetros de diâmetro. Caramba, então 75 milímetros de parede. Olha que interessante. O suporte ele é de metal duro. Metal duro. Nossa. Exatamente. Show de bola. Vamos ver outra baia? Para finalizar a nossa lente rotativa. Vamos começar pelo lado de lá? Vamos. Tem aqui rotativas também, certo? Aqui não está toda ela, tá as principais, certo? Então, existem linhas específicas para aço ou geral. Se não só aço, ferro fundido, inox. Por exemplo, essa linha aqui é a linha que atende todos os tipos de materiais, certo? Entendi. Menos o alumínio, porque tem uma linha específica para isso. Você só altera os parâmetros de corte lá, velocidade de corte, avanço, enfim. Isso. Você, com essa ferramenta você consegue usinar ferro fundido, inox, aço carbono. Isso. Enfim. Ligas de titânio. Aquelas ligas de também. Qualquer liga de ferro de aço carbono, nodular, enfim. Olha que legal. Aços com baixo carbono, aços com mais carbono, aço 1020, por exemplo, 1010, que é muito ruim de quebrar cavaco. Muito ruim, é péssimo. Exatamente. Então, e aí tem uma mais voltada para
inoxidáveis e os materiais exóticos, né, com a característica de um forno de refrigeração. Ser um pouco maior. Ele tem esse formato que a gente chama de Bean Jet Cooling, que é o formato de feijão mesmo. Né? Pode ver aqui o contorninho aqui, ó. O formato do forno de refrigeração faz com que eu tenha uma distribuição de calor melhor pela ferramenta. E um volume maior de refrigeração na ferramenta. Pode ver aqui na simulação do fluxo do fluido de corte, né? Ele é bem mais distribuído na área do... Ele é otimizado, né? Exatamente. Tem aqui a diferença. E aí o volume é 2 vezes mais fluxo. 2 vezes mais. Olha o jato do fluido na broca convencional e a broca dessa Bean Jet Cooling. Isso. Interessante. Então ela tem essa característica excepcional. A linha de perfuração profunda, brocas longas, até 30 vezes o diâmetro. Interessante. Show de bola. Exatamente. Essa linha aqui é com revestimento de diamante para usinagem de materiais compósitos. Fibra de vidro, fibra de vidro ou fibra de carbono, ou material que é fibra de carbono com polímero também, que é o CFRP, que é usado bastante na indústria aeroespacial. Interessante. Ele não deixa, porque esse material, como ele é fibroso, tem um processo chamado delaminação desse material, que ele deixa a rebarba. Assim. Entendi. Mas igual a calça que desfia. Entendi. Assim. Ela tem uma aresta que é soldada aqui, é isso? Ou não. Ou ela é inteiriça de metal duro. Inteiriça metal duro. E o revestimento, toda essa parte escura aqui, é de diamante. Ah, é só o revestimento. A cobertura, né, que a gente fala. E aí, ela tem 2 modelos, com a hélice direita e na mesma ferramenta ela tem direita e esquerda. Para não deixar para não deixar rebarba na parte de cima e na parte de baixo da peça, né? No caso, se ela fizer um fresamento lateral. Exatamente. Então ela tem esse problema devido à tal da delaminação, que é muito característica desse tipo de material aqui. É o CFRP. Fibra de carbono com plástico. E aí, só uma linha nossa de fresamento de metal duro inteiriça, né? Que também tem o passo dela diferencial. Entendi. Ele não é simétrico, entendeu? Aqui tem ângulos diferentes, tanto de hélice quanto de posição. De ângulo. Ele é variável, né? Que fala. Justamente para evitar daí vibração. O principal objetivo de usar esse tipo de situação aqui é evitar vibração. Entendi. Além disso, ela tem uma espécie de quebra-cavaco aqui na aresta de corte da ferramenta. Que é o cavaco, ele sai menorzinho, né? Melhor facilitar a expulsão do cavaco da zona de corte. Olha que interessante. Essa aqui é com 8 facas para materiais endurecidos. Quanto maior o número de dentes, de facas, melhor é para usinar material endurecido. Show de bola, interessante. Claro que o revestimento, o substrato do metal duro influenciam também, mas o número de facas ajuda mais ainda. É uma das características. Isso, né? Exatamente. Interessante. Da linha de brocas aqui, são 2, né? Lá as brocas de metal duro inteiriço, ele passou e aqui a linha de brocas intercambiadas. Então é de cerco e de ponta. Então aqui é aquela famosa que a gente chama de broca T-Max. Que é marca do concorrente. Isso. E aqui a gente no chão de fábrica a gente fala tudo quanto é broca dessa geometria de insertável a gente chama de broca T-Max, é a broca concorrente. Aqui é a broca WDX, que eu uso na minha oficina. E aqui tem a broca linha SMD, que é uma broca também insertável, mas ela não é da mesma geometria da T-Max, né? Essa ponta é de metal duro. Olha que interessante. Ela é parafusada aqui Isso, então ela tem um ranhurado no corpo, ó. E 2 parafusos para fixação. É bem simples a fixação, mas eficiente. Interessante. Né? Esse aqui é um inserto. Esse daqui é um inserto. Isso, esse grandão. Olha que interessante. Aqui tem um inserto com a... esse é ponta reta. 180 plano, né? Exatamente. Com o corte plano. Então a mesma geometria da broca você consegue fazer a substituição por um inserto de face, né? Um inserto 180 graus. Alojamento de parafuso, por exemplo. Ou então você substitui por um inserto com a geometria de broca comum, né? Normal. 118 graus. Legal. As brocas longas. Então essa broca é bastante rígida. Você tem a fixação do parafuso na direção do eixo dela e você tem o axial na direção da... Esses dentes, né? Essa espécie de esfriamento para garantir a rigidez. A rigidez da
bastante rígida. Apesar de ser simples, é só 2 parafusos fixos nela, mas o ranhurado permite que ela não se mexa, tem movimentação no... E é uma troca rápida, né? É, então você tá lá na máquina, só tirar o parafuso desde que não precise presetar. E a WDX, que é a de insertos, usa o mesmo tipo de inserto nas duas posições. Então, posição interna e posição externa, central e periférico, é o mesmo inserto. Então você tem uma economia até que você usa os 4 lados do inserto. Usa os 4 lados. Você usa o mesmo inserto, mas você usa lados diferentes. Isso, quando você exatamente. usa na externa, quando você usa na interna. Interessante. Exatamente. Eu uso bastante dessas brocas lá na minha oficina. Essa broca é excepcional. Ela é muito boa mesmo. Legal. Fabiano, então, muito obrigado pela explicação, uma verdadeira aula para o pessoal aí do canal, aula de metalurgia, assim, especializada mesmo, uma explicação, componentes químicos, eu acho que valeu demais. Sim, valeu. Muito obrigado, hein? Vocês, e curtam nós lá no LinkedIn também. Show de bola. Valeu.